nosso assunto agora é no quadro Papo Reto com o Profissional em Destaque, é sobre rebanho bovino. Você sabe quanto custa manter um plantel? Quanto que está o aluguel de uma vaca e os bezerros? Quanto está cada bezerro desmamado? Pois é, vamos saber mais informação sobre isso e quem vai falar é o Matheus Jonathan, técnico em agronegócio. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo aqui ao nosso Urbana Caipira. Obrigado pelo convite, espero somar aí com todas as dúvidas e a pecuária brasileira, né? Com certeza, esse é um assunto um pouco polêmico, não é, Matheus? Não, com certeza, né? Quando a gente fala da porteira para dentro, o cliente às vezes fica um pouco ansioso em querer mostrar os números, mas não é um bicho de sete cabeças, a gente tem que identificar todos os gargalos para poder sanar as dúvidas e mostrar a real lucratividade. Mas me conta aqui, como que é essa história aí do custo do rebanho? Como que funciona isso? Então, hoje o custo desse rebanho, ele tem 4 variáveis para a gente chegar num custo fixo, certo? Esse custo fixo hoje, ele está em torno de R$ 930, R$ 950 reais. Em alguns clientes ou regiões específicas chega a passar dos R$ 1.000 em custo fixo, sendo que a gente tem essas 4 variáveis. Essas 4 variáveis, como que são? O que são essas 4 variáveis? Sim, essas 4 variáveis é contabilizado mão de obra, pasto, que esse animal ele tem que pagar o pasto dele, tem custo de investimento e medicamento. Com essas 4 variáveis a gente consegue chegar a um custo fixo desses animais. O que tem que ser avaliado? A gente avalia aí em relação à mão de obra, a gente vai avaliar aí o quanto que cada região está cobrando, certo? O nosso entorno aqui no Centro-Oeste está cobrando entre 50 a 70 reais de pasto. A mão de obra depende muito da negociação que o cliente vai pagar para o funcionário dele, está entre R$ 2.000 a R$ 2.500. E tem um custo de medicamento, que são as vacinas obrigatórias que a gente tem que fazer nos animais durante o ano, que está em torno de R$ 2,50 mês. E tem o custo de investimento, que esse animal ele tem que pagar o investimento que foi aplicado sobre ele, que geralmente a turma ele cobra aí, é aplicada aí 0,44% a 0,5% ao mês, que é um custo da poupança. Então, tem esse custo de investimento que eu tenho que aplicar nesse valor real que está em cima do animal. E esse custo de investimento envolve tudo, né? Não, que tá ali... envolve tudo, porque, assim, a gente fala mais sobre o custo da vaca, do animal. Por exemplo, se a gente for pegar um custo médio aí de R$ 4.000, 4, 5 mil reais que está uma vaca parida hoje, a gente aplicar esse investimento dele de 0,5% ao mês, a gente vai chegar aí num valor de R$ 7,50 a R$ 8 ao mês. E esse negócio aí de aluguel de vaca, você falou da questão do aluguel de vacas, como que é isso? Como que funciona? É justamente essas 4 variáveis. Nessas 4 variáveis, a gente coloca tudo isso para determinar o custo fixo. A gente chegou ao custo fixo de entre R$ 930 reais, a gente vai ter esse aluguel da vaca, que ela vai gerar esse custo para o cliente. Ou ele produzindo bezerro, ou ele não produzindo, ele vai ter esse custo com esse animal. Então ele tem que determinar uma função para esse animal. Se ela vai ser um gado de corte, se ela vai para o abate, se ela vai virar uma matriz reprodutora. Então ele tem que identificar com esse custo, se ele não matar esse animal, ou se ele tirar um bezerro dessa vaca, ele vai ter esse custo de 930. E lembrando que esse é um custo fixo sem a variável de nutrição, que aí dependendo da tecnificação do cliente, é um custo que vai variar muito. E esse cálculo, como que é feito? Em relação à nutrição... Em relação à nutrição e em relação a esse aluguel que a gente está falando. O aluguel. Enfim, o aluguel a gente chegou a gente tem a nossa pesquisadora fez uma conta aí que chegou a um valor de R$ 930 reais por mês, o custo desse animal. E com o custo de nutrição, ele varia muito da intensificação que o cliente vai aplicar no animal. Se ele vai colocar um sal mineral com 80, 60 de fósforo, se ele vai melhorar um pouco mais a tecnologia e usar um sal mineral aditivado, que já é uma realidade muito forte hoje no nosso mercado, que é os clientes usarem no gado de cria deles
um sal mineral aditivado, e até mesmo se ele fizer uma programação de estação de monta, que tem uma programação de 4 meses aí, onde ele intensifica usando um sal específico para reprodução, tanto proteinado quanto um sal mineral específico, com teor de fósforo um pouco mais alto. Aí varia, entre um sal mineral tradicional, 60, 80 de fósforo, o custo vai ser entre 150 a 180 reais. Um sal mineral aditivado vai elevar esse custo para 200, 230 reais, e você fazendo todo um protocolo com nutrição na estação de monta, esse custo pode chegar até os 300 reais. Mas lembrando, né, que todo esse investimento, tanto com sal mineral quanto com sal mineral aditivado ou proteinado, o gado ele vai te responder com produtividade. É um bezerro a mais que vai nascer, é só a taxa de natalidade que você vai ter nessa propriedade, a taxa de desmame vai aumentar bastante. Então são coisas que são ajustadas dentro do seu custo, que a gente consegue ter um melhor desempenho. Diante desse cálculo, tem um valor ideal para que o produtor não tenha prejuízo e tenha mais lucro? Qual seria o valor ideal desse aluguel que ele estaria mantendo esse plantel? Olha, Vanessa, assim, é o seguinte, não existe uma receita de bolo. Cada cliente tem sua particularidade e tem sua necessidade em investimento. Então, quando a gente fala, Matheus, tem um custo ideal, que é esse daqui eu consigo ter lucratividade na minha propriedade, assim, não tem algo precificado. Você tem que trazer seus números e identificar o que está puxando mais. Se é uma vaca que não está parindo bezerro, se é uma nutrição que você está fazendo errada, se é um touro que não está conseguindo emprenhar essas novilhas, essas vacas. Então a gente vai identificar os gargalos e sanar esses gargalos. Falar que a partir de agora a gente identificou nossos erros e a gente vai precificar e vai notificar tudo aquilo que a gente consegue identificar. Você falou da mão de obra. Como que é feito o cálculo da mão de obra no meio dessa conta aí? Assim, a mão de obra ela é calculada em cima da quantidade de rebanho que o cliente tem. Um exemplo, a gente chega tem um valor aí que os clientes pagam, que é em torno entre R$2.000 a R$2.500. Então a gente fez um cálculo que um funcionário consegue tratar de 400 animais, 400 vacas. Então a gente pega esse valor do funcionário e divide pela quantidade de animais que ele está tratando. Aí a gente chega a um valor anual, né? Que é onde a gente conseguiu chegar a esse valor de R$930. E a forma de reprodução, ela também entra nessa conta? Não, a taxa de reprodução não. Essa, no caso, aqui só tá essas variáveis de custo fixo. Aí não vai entrar reprodução, não entra... o bezerro não está precificado. O bezerro desmamado não está nessa conta? Não está nessa conta. Então, assim, a gente colocou mesmo bem específico, bem enxuto, para algo simples que qualquer produtor consegue fazer. Então, assim, a gente não fez um bicho de 7 cabeças, não montou uma planilha de milhões de conta, não. A gente colocou 4 variáveis que qualquer produtor consegue identificar na sua propriedade. Que é seu custo de mão de obra, ele sabe quanto que ele está pagando para o seu funcionário. Hoje, qualquer região, o cliente consegue identificar quanto que está um aluguel de um pasto. Medicamento, ele medica um ano inteiro. E seu custo de investimento, ele sabe quanto que custou esse animal que está na propriedade dele. Soma isso tudo e divide. Ele vai chegar num custo fixo. O que esse animal custa para ele hoje. Entendi. E para finalizar, Matheus, você acha que o nosso telespectador precisa de mais alguma informação referente a esse assunto? Assim, algo que você quer destacar, algo que você acha, olha, isso aqui a gente não falou, mas vamos lá. Assim, Vanessa, é algo que o cliente fica com muito receio em querer mostrar os números para um consultor, ou então falar sobre qual que é a sua maior dor. Então, a partir do momento que o cliente passa para o consultor, passa para a empresa parceira que ele tem, tanto de nutrição ou que presta consultoria na propriedade dele, a partir do momento que ele mostra os números, essa pessoa vai conseguir te direcionar melhor o norte que você tem que ser tomado. Então, assim,
tá dentro do mercado. O mercado tá aí e não é para amadores. Tem que se qualificar. Tem que se tecnificar e tem que buscar conhecimento. Aumentar a produtividade. Buscar mão de obra qualificada também, Exato. né? Para finalizar, os desafios da pecuária brasileira em 2022 agora. Quais são? Os desafios são vários, né, Vanessa? Então, assim, eu acredito que a gente não consegue mandar nos números da porteira para fora, mas sim olhar para o que está dentro da nossa propriedade. E é fazer o bem feito e entregar para o mercado o melhor possível, né? Então, assim, os desafios hoje que eu consigo enxergar assim, não está fácil adquirir insumos no mercado. Hoje, a matéria-prima está muito valorizada, a galera aí fora está precificando mesmo, está um monopólio terrível. Então, assim, fazer bem feito, eu costumo falar para os meus clientes, é melhor fazer o básico bem feito do que o tecnificado mal feito. Exatamente. Então, vamos fazer o dever de casa e que a roda vai girar. Você acha, então, que um dos desafios é essa questão dos insumos? Você acha que o produtor ele vai ter dificuldade nisso? Você acha que, então, é interessante ele buscar uma alternativa? Assim, o interessante é sempre ele tentar produzir mais. Não é ele procurar o mais barato, porque às vezes se ele sai de uma empresa, determinada empresa está muito cara, porque hoje o cliente ele se preocupa em falar que com preço. Ele tem que se preocupar o quanto que ele produz. O preço vai ser consequência em cima daquele produto que ele vai vender no mercado afora. Então, assim, ele tem que produzir, ele é obrigado, assim, a empresa, hoje a fazenda é uma empresa. A partir do momento que ele toma a propriedade dele como uma empresa, ele vai identificar os números e a real lucratividade que a pecuária entrega. É isso aí, Matheus. Muito obrigada por esclarecer essas dúvidas que a gente tinha aqui em relação ao custo do aluguel de um rebanho. Quanto que custa meu rebanho, né? Sim. E espero que você tenha esclarecido aí as suas dúvidas que o Matheus acabou de falar aqui com a gente. E você que está aí acompanhando a gente. Muito obrigada, Matheus, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Urbana Caipira. Sempre é um prazer, não? E olha só, e você que está aí acompanhando, não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí que você acabou de ver. E também você pode fazer parte aqui do Urbana Caipira, mandando a sua sugestão de pauta, assunto que você quer ver aqui. Eu vou ficar muito contente com a sua participação. Eu faço questão disso, viu? Então vamos lá, que daqui a pouco tem mais, viu, Matheus? Tem mais assunto bom aí.